Estamos aqui para mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E eu recebo aqui hoje um convidado aí que tem muita história para contar. É uma enciclopédia viva aí da atividade policial, dos crimes policiais. Eu recebo aqui o perito Ricardo Salada. Quantos anos de polícia, Salada? Já perguntando direto. Só 32. 32 anos. Foi feliz nesse tempo? Gostou? Como é que é? Eu falo assim que na atividade pericial eu sou realizado profissionalmente e pessoalmente. Então, para falar da perícia, assim, eu sou suspeito, porque eu adoro. É mesmo, né? É, Mas agora tu já deixou a polícia, né? deixei, tô aposentado. Chega, né? Muito tempo, né? A gente tem o nosso time, né? Então, acredito que eu tenho que trocar os momentos. Né? Acho que parar de trabalhar é muito terrível para a gente. A gente acaba, quase, vamos dizer, morrendo, né? Fica inerte. Então, eu desenvolvo a atividade como assistente técnico, né? De uma forma também continuar dentro da área e ajudando o que eu sempre fiz, ajudando a justiça. Ajudando a justiça. Agora sim, você participou de inúmeras situações diversas, né? Com certeza a gente vai falar aqui daqueles mais conhecidos, aqueles mais famosos, aqueles que abalaram realmente a sociedade, né? Mas teve assim algum crime assim que não é tão famoso assim que você falou assim, esse me marcou. Por quê? Tem alguns casos. Para mim, teve situações onde a vítima é criança. Então, não tem como chegar e falar assim, olha, foi um trabalho normal. Acaba sempre machucando a gente pelo lado emocional, né? E outros casos, assim, uma situação onde o filho matou e esquartejou a mãe. Porque ele queria mais liberdade em casa com a namorada, ele não queria ajudar os trabalhos de casa, que a mãe era separada, então ele resolveu o problema, matou a mãe. Isso acontece, é comum até, vamos falar assim. Muitas vezes. A gente acha que é só esses assim que a gente conhece, mas isso aí é uma coisa... Assim como eu analiso, Ricardo, a mídia ela fica assim, tal pessoa, mas tem tanta gente criminoso, pior do que aquela pessoa preso, que a mídia nem sabe, nem dá importância, né? A mídia, vamos colocar assim, ela acaba elegendo alguns casos, e vamos dizer, uma emissora começa a dar um ênfase em algum caso e as outras começam também a estar juntas numa competição, né? Então acaba vendo aquele boom na mídia, no caso, se está o certo, se está o errado, e depois acaba, como sempre, dando uma esfriada, porque a mídia, na verdade, ela quer ibope. Né? Ela não está, entre aspas, preocupada com a efetiva resolução do caso. A mídia quer que apresente o caso e que tenha espectadores. E você começa a repetir. Você falou uma palavra aí que nem existe mais, ibope. Já nem existe mais o Instituto de Opinião Pública e Estatística, o IBOP. Agora mudou os nomes desses negócios aí. Mas assim, eu vejo essa coisa da seguinte forma, o povo, ele tem aquela questão de saber o que aconteceu com a vida dos outros. Por isso que os programas de fofoca, eles nunca param de dar ibope. Sim. Já repetindo aqui a palavra. Virou sinônimo, acho que está até no dicionário já, ibope como sendo, virou uma palavra do dicionário. Então, o que eu percebo? Que as pessoas querem saber da vida do artista, da vida do famoso, da vida do político, não importa quem seja. Ou então, eu vejo muito que o cargo que a pessoa ocupa, advogado foi pego fazendo isso, engenheiro foi pego fazendo aquilo, médico foi pego fazendo aquilo, e assim por diante. Isso causa curiosidade. Sim. Porque ou por pena, ou por simples curiosidade mesmo. Pô, o cara estragou a vida, perdeu tudo, tinha tudo pela frente, estudou tanto e jogou tudo fora. Eu acredito que em muitas carreiras
as pessoas se tornam, vamos dizer, mais evidentes, e a população espera que essa pessoa apresente uma identidade mais ilibada. Entende? Ter uma posição de caráter, de uma forma que seja mais confiante, fazendo as coisas certas. E na verdade, naquele momento em que se descobre alguma falcatrua, alguma atitude que vai contra os conceitos da população, então todo mundo quer saber o que houve, como é que está sendo a repercussão, o que está acontecendo. Pois é, antes de a gente entrar aqui nos teus casos, eu vou até passar uma passagem minha particular. Lembra daquele médico que matou outros 2 médicos lá em Alphaville? Lembra? Engraçado. Eu, na minha condição de interventor federal, atuando numa operação, eu contratei aquele médico, a empresa dele, para trabalhar para mim. A empresa dele, ele foi contratado para prestar serviço no município de Embu das Artes. Eu tive inúmeras reuniões com aquele cara. Várias, posso falar mais de 10. Eu nunca notei um comportamento dele assim, pelo menos comigo, ali está na condição de interventor, a pessoa se comporta, né? Sim. Mas nunca esperei que ele fosse capaz de tomar uma atitude daquela extrema, de matar 2 pessoas em plena luz do dia. Foi assim, uma coisa impressionante. E um cara ainda jovem, 40 e poucos anos, médico, empresário, dono de empresa médica, fez aquele ato. Uma coisa que me chocou pessoalmente. É que é uma situação que a gente não espera. Né? Uma coisa que eu falo muito assim, com relação àquele crime que acontece. Tá? Então houve algum desentendimento em alguma situação e aquela pessoa que se tomada como vítima, acredita que ele tenha sido a vítima, ele toma uma atitude incompatível e acaba cometendo crime. Outro dia eu entrevistei aqui o Dulso, você conhece muito bem, doutor Dulso, Luiz Flávio Borges Dulso, e eu disse para ele assim, Dulso, todo crime tem uma motivação financeira por trás. Todo crime tem uma movimentação financeira, uma motivação financeira por trás. Eu dificilmente, esse crime passional, nada. Ele é passional naquele dia, mas vai ver o antes. Sempre tem questão de poder, e o poder envolve dinheiro, na minha opinião. Você querer mandar na outra pessoa, é opressor, mas é opressor por quê? Porque o cara investe, porque o cara acha que paga as contas, ele é dono da pessoa, no caso, até nesses casos de feminicídio aí. Eu sempre acho que todo crime, ele não nasce assim, pode ser que numa briga de bar, mas sempre, eu sou mais poderoso. É sempre uma pessoa acha que ela tem mais dinheiro do que o outro, é mais poderoso, sei lá. Eu acredito assim, tipo assim, feminicídio. Isso aí, no meu ponto de vista, muito do feminicídio hoje é uma questão de ideologia. Ideologia. Então, porque se você fizer levantamento de quantos homens são mortos por suas esposas, ou pessoas que têm mulheres com quem ele tinha relacionamento, ou ex-mulher que teve um relacionamento, o número não é baixo. Mas isso não dá mídia, está fora da ideologia. Então teria que se fazer um trabalho, um levantamento, olha, houve tantos, no ano, houve tantas mortes de mulher, tantas agressões de mulher, e tantas mortes de homem por mulheres. Sei. Né? Então eu acho que esse número não vai ficar muito diferente. Eu sou terminantemente contra a violência contra a mulher, né? Só que eu não faço uma distinção entre homem e uma mulher. A mulher é um ser humano, ela merece tanto respeito quanto igualdade com os homens. Tem os mesmos direitos. Eu digo assim, nem mais, nem menos. Os mesmos. Então, vamos dizer, a gente não pode fazer nenhuma diferença, tá? Por ser homem, por ser mulher, por ser amarelo, por ser vermelho, por ser preto. Porque até porque quando você vai na cadeia feminina, tá lotada também. Tá, com certeza.
Mas eu acho que você tem que ter o tratamento igual. Todo mundo tem que ser igual. Dentro da sua vida, as mesmas oportunidades. Né? Eu acho que não tem como se, olha, esse trabalho aqui não é para a mulher. Eu acho que eu sou contra isso. Se ela não quer aquele trabalho por um motivo que exige mais força bruta, o cara tem que ser mais forte, né? Ela não quer, é a escolha dela. Então a gente não pode dizer assim, olha, isso aqui é para a mulher não se candidata. Ela pode se candidatar a qualquer coisa, né? A mulher é tão capaz quanto o homem. Só que, historicamente, a gente vive uma sociedade, a gente foi criado numa sociedade onde sempre se colocou o homem como um patamar acima. Vamos ver se você é bom de memória. Vou testar aqui você. Onde você estava no dia 31 de outubro de 2002? Eu estava de plantão. Aonde? No dia 31, eu estava terminando. Você fala de um caso famoso, polêmico, né? O pessoal fala assim: onde é que eu estava? Olha, 6h30 da manhã, eu estava em Parelheiros. Parelheiros. Né? Longe pra caramba, né? Numa rua de terra. Eu falo que o mapa de São Paulo parece uma bota. Você estava na ponta da bota. No saltinho, lá na ponta do saltinho da bota. Né? E aí a delegada recebeu uma ligação, não sei nem como, porque na época o celular tinha muitas limitações, né? De contato. E comunicando do caso, né? Campo Belo. Entrou a princípio como latrocínio. Rua Zacarias de Góes, 232. Isso. Né? E a gente até, quando a gente estava chegando, pelo tipo de crime que foi passado, porque as conversas no celular as informações eram muito reduzidas. E a gente achou que fosse numa comunidade da avenida, né, porque era Água Espraiada, Água Espraiada. Né? Roberto Marinho. Jornalista Roberto Marinho. Então, quando a gente vem da Zona Sul, a comunidade ficava à esquerda e a parte mais nobre, né, de classe média alta, ficava à direita da avenida. Então, primeiro a gente entrou para a esquerda, achando que fosse na comunidade. Já teve esse detalhe. Né? E a gente, não tá fechando a numeração. Fomos para o outro lado, quando a gente chega na porta lá da residência da família, já está a imprensa na porta. Eita, aí pronto. Né? E pelos muros mais altos, né? A gente não se tinha um acesso visual da casa em si, mas pelos muros, pela região, você olha, putz, vai dar trabalho. Ainda mais pela informação que foi passada inicialmente como latrocínio. Que horas que foi isso que você chegou lá na casa? Cheguei às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã? 7h30 da manhã estava chegando lá. Entendi. E você já estava de plantão em outro lugar, né? Eu estava terminando 24 horas. Eita, você estava ali querendo ir para casa descansar. Eu estava extremamente exausto, porque naquela época o índice de homicídios na cidade de São Paulo era muito grande. Você não parava o plantão inteiro. Era mesmo. Né? E o meu plantão terminaria às 8h da manhã. Nós chegamos lá às 7h30, entrou a comunicação entrou às 6h30, chegamos na residência às 7h30 da manhã e não tinha outro jeito. Tinha que continuar. Tinha que continuar. Então, é claro, bate aquela adrenalina toda, aquela situação inesperada, e você pega uma certa energia, não se sabe de onde, né? Para poder fazer o trabalho o melhor possível. É isso aí. Entendi. Aí você chega lá, já tá toda aquela cena de imprensa, todos curiosos, todo mundo querendo saber o que aconteceu. Aí você entra na casa e dá de cara com aquela situação terrível. É que foi uma situação inicial, como o ambiente ele foi manipulado, ao primeiro impacto, a primeira imagem que eu chego no dormitório e vejo o casal na cama, a minha
condição de análise naquele instante seria que eles tivessem sido mortos por arma de fogo. Mas, quando você fala que o ambiente foi manipulado, você quer dizer o seguinte, que os assassinos... Bom, nós estamos falando aqui do caso da Suzane von Richthofen, o Manfred, né, e a Marisa. A Marisa. Você quer dizer que eles manipularam a cena do crime para enganar a polícia? Eles tentaram realmente fazer essa adulteração na cena, porque tanto é que o acionamento chegou para nós como latrocínio. Certo. Então essa era uma informação que nós tínhamos. Eles tentaram simular uma questão de roubo que terminou em morte. É que na verdade o latrocínio é um crime patrimonial. Certo. Né? E um duplo homicídio é um crime contra a vida. No crime patrimonial, onde acaba entrando, o objetivo é patrimônio, mas acaba ocorrendo por alguma situação a morte, é o latrocínio. Tanto é que o latrocínio é julgado por júri simples, né, porque é um crime patrimonial. Em termos de homicídio, é júri popular. Quando é que você começou a perceber que tinha alguma coisa ali errada? Assim, errada não no sentido... matou. Vamos botar assim, que a investigação. Passou a não fechar, né? Quando eu vou examinar a Marísia estava com um saco de lixo preto cobrindo a cabeça, eu imaginando que fosse uma dispara, porque é arma de fogo, porque é arma de fogo. No chão, próximo à mão do Manfred, tinha um revólver. Então, na minha cabeça, ele pegou a arma, ouviu algum barulho, pegou a arma para tentar se defender. Os ladrões que estariam dentro da casa foram mais rápidos e mataram os dois na cama. Tá, Os dois estavam com esse saco preto? Não, só a Marísia. O Manfred estava com uma toalha no rosto. Né? E aí, então, para mim, uma primeira imagem estaria fechado, vamos dizer, a dinâmica do fato. Eu poderia dizer aqui, o Ricardo Salada, que eles fizeram o ato, que é difícil até de descrever, esse ato terrível, e depois ficaram com vergonha do que viram, por isso cobriram o rosto? É que a cara da Marísia ficou muito destruída, com muitos hematomas. Então, para quem não é acostumado, a gente que vê todo dia essa agressão contra o ser humano, a gente não olha o estado, a gente vai olhar tipo de lesão. Mas vamos lá, eu cometi o crime, a barbaridade. Por que eu vou querer cobrir? É teu subconsciente, isso aí não... Isso Acabei de cometer um assassinato terrível. Mas aí a questão do subconsciente, ficou feia a cara dela. Vamos cobrir aqui. Então cobre. E o Manfred, o que acontece? Quando a pessoa leva uma pancada forte na cabeça, a pessoa pode falecer, pode ter uma morte cerebral, ou a pessoa pode ter um coma profundo pré-morte, né? Uma pancada violenta na cabeça. Dentro da morte cerebral ou desse coma profundo, o cérebro para de funcionar. Mas funções vitais continuam, porque a gente não controla o coração. Você acredita que no momento que eles cometeram esse crime, eles estavam sob uso de entorpecentes para ter assim uma raiva maior, alguma coisa? Olha, eu acredito que não. Não? Tá? Então a pessoa foi fria mesmo, né? Até porque o que acontece? Pelo que se tem conhecimento, o Daniel usava maconha. Sim. Tá? A maconha não causa alvoroço, ela causa letargia. Né? Característica do THC. Então a pessoa fica mais tranquila, a pessoa fica mais lerda, a pessoa fica mais distraída. E não houve isso aí. Então eu acredito que não. Tá?
Pode ser? Eu acredito que não teria utilizado nenhum entorpecente. Foi dentro de uma situação muito planejada. O crime, pelo que se sabe, foi planejado há pelo menos 3 meses, né? Onde houve uma participação efetiva de Suzane. É uma coisa complicada, hein? Né? Então não foi alguma coisa do acaso. Vamos porque houve uma briga, vamos porque houve uma determinada situação. Não, o crime foi planejado. Parece que consta na investigação, eu lembro disso, que retiraram o irmão da casa, levando ele para a lan house. Sim. Ou seja, mostra mais ainda que o crime foi planejado mesmo. O que acontece? Não era alguma coisa estranha, tipo assim, foi a primeira vez. Não, eles faziam isso com uma certa frequência. Eles queriam ficar em casa sozinhos. Eles queriam sair sozinhos, saía com o irmão, deixava o mano na lan house e eles saíam, tipo assim, iam para um motel ou para algum outro lugar. Que idade tinham 13 anos. 13 anos. Né? E só que então não era uma coisa assim atípica. Olha, nunca aconteceu dele ser deixado numa lan house. Era uma coisa que acontecia, né? Eventualmente, né? Não sabia te informar assim a frequência dessa situação, mas você vê assim que o planejamento, o instrumento, né? O instrumento foi o Daniel, lidava com o aeromodelismo. Sei. Então ele tinha equipamento e tinha habilidades para construir um bastão, um taco. Tipo aqueles de beisebol, né? Só que o que acontece? As madeiras que o Daniel trabalhava eram leves, né? Em função do aeromodelismo. Eram madeiras mais frágeis. E essa daí era maciça mesmo. Então, mas o que ele fez? Ele forrou o instrumento com cantoneiras metálicas. Nossa! Né? De armário, né? Ou seja, ele fabricou a arma. Realmente ele produziu o taco e forrou ela com metal, que de forma que ele tivesse mais peso para dar maior dano e ele tivesse maior resistência do instrumento. Pô, cada vez fica pior essa história, viu, Ricardo? Toda vez que eu escuto essa história, fica pior ainda. Agora, para ser considerado latrocínio, a ideia de latrocínio tem que ter um roubo seguido de morte. Sim. E qual é a cena que eles tentaram simular para dizer que houve o latrocínio, o roubo, no caso? O que acontece? Vamos dizer, tinha um fundo falso no armário, no guarda do closet. Tá. Né, e que eles sabiam onde era esse fundo falso e subtraíram as joias da Marísia e depois ficou sabendo, inclusive, que a arma que estava junto do Manfred também ficava nesse fundo falso. Tá. Não era um cofre, era um fundo falso. Não, era um fundo falso, dentro do closet do casal. Entendi. Aí, com essa situação de tentar simular o roubo das joias, quer dizer, roubaram as joias, no caso, foram recuperadas essas joias, não? Não. Inclusive, vamos dizer, foi as joias e tinha um dinheiro que eles tinham numa pasta que a Suzane informou que teria sido subtraído. Como telespectador, assim, assistindo pela televisão as imagens, a imagem que mais me marca, de verdade, é a imagem dela no cemitério ali, cabeça baixa e chorando. E o menino também do lado ali. Essa imagem para mim foi assim, marcante. Até aquele momento, para vocês, polícia, ali do cemitério, ela já era suspeita ou não era? Sim. Porque para a imprensa, para a sociedade, para mim, telespectador, você é policial, estava lá na época. Eu entendia que naquele momento ela não era suspeita de nada. Não. Mas para você já eram? Só para você ter uma noção, eles queriam liberar o imóvel, tá? Então eram 5 horas da tarde, eu pedi, olha, eu não aguento mais. Eu estou aqui desde as 7 da manhã, são 17 horas, vamos lacrar o imóvel e amanhã eu volto. Permanece sob custódia do Estado, né? E amanhã eu volto, porque eu não estou aguentando. Aí não vou fazer, ou não vou fazer o que eu tenho que fazer.
Mandaram outro perito, então esse outro perito fez a parte externa do imóvel. Eu fiz a parte interna, e o pátio, acessos, os muros, ver se tem vestígio de escalada, esse outro perito que foi realizado. Por quê? Já estava com autorização, já estava grampeado todos os telefones dos envolvidos. Então, tinha uma suspeita. Certo. Né, para pedir esse tipo de objetivo. E a Suzane, quando fala com o Daniel à noite, primeira coisa que ela fala é: olha, cuida que o telefone pode estar grampeado. Ela disse isso. Para o Daniel. Então, que prova alguma coisa? Não, mas já me deu um grande indício do envolvimento dela. Né? Então é assim, você está me dizendo que no dia do enterro, naquele momento, para a polícia, ela já era uma suspeita. Já. Era uma suspeita. Assim, obviamente, todo mundo que está envolvido ali, de alguma forma, é suspeito. Sim. Mas para vocês, ela já tinha assim, indícios fortíssimos de participação no crime. O que acontece? Dentro do desenrolar da perícia, naquele dia que foi muito longo, se tinha a seguinte posição: foi alguém da casa. Alguém que frequentava o imóvel. Não pode ser uma pessoa de fora. Então se tinha essa convicção. Alguém que sabia o fundo falso. O fundo falso, vamos botar assim, o modus operandi, tá? A forma como se manifesta um ladrão é diferente do jeito que a casa se encontrava. Né? A gente pergunta assim: qual é o ladrão que vai chegar numa casa de classe média alta, tá? Com um bastão, que a gente não sabia o que era naquele momento, né? Um bastão, um taco, um cano. Eu não sabia disso, que foi revertido. Revestido com cantoneira metálica. Para poder realmente ter mais uma potência, né? Só que naquele momento a gente ficou sabendo disso a posterior. Certo. Né? Então qual é o ladrão que vai entrar numa casa de classe média alta com um instrumento contundente, que seria um taco, uma madeira. Mas esse bastão depois foi localizado. Não foi. Não, porque eles dispensaram os bastões e as roupas numa caçamba. Até eles confessarem, isso aí foi uma semana depois, e essa caçamba já tinha sido levada, despejada, e nunca foi localizada. Pois é, a gente já viu muito esses ladrões atrapalhados aí, que assaltam casa, ficam presos na janela, em alguma situação. Tiveram um pouco disso também, uma barbeiragem deles ali, né? Algumas coisas que eles fizeram que eles confessaram, né? Sim. Mas confessaram porque vocês pegaram no meio do caminho alguma coisa ali, ó, meu amigo. O que acontece? Eles entraram como principais suspeitos e passou então a se fazer uma investigação e acompanhamento do dia a dia. Do dia a dia. Tanto é que, vamos dizer, o que acontece. Teve o negócio da festa de aniversário. Teve a festa de aniversário. Mesmo, eu começo assim, ó. A roupa, os trajes dela no enterro são totalmente incompatíveis. Tava com uma calça jeans. Calça jeans, uma mini blusa com a barriga de fora. Não é compatível com a situação que ela está passando. Apesar de você pode chegar assim, olha, uma jovem de 18 anos, ia fazer 19 anos, que dentro do mundo dela, talvez ela não tivesse essa consciência. Para a gente, está inadequada. Mas, de repente, dentro da cabeça dela, não. Mas é uma coisa que também chama a atenção. Então, passa a ser também observada, até no momento que ela está como suspeita. Porque, na verdade, esse crime, a gente data de 31 de outubro, mas ele aconteceu no dia 30, né? Não, dia 30. Dia 30. Eu lembro desse dia, eu estava, sabe aonde? Eu estava no estádio, se não me engano, do Pacaembu. Tinha um jogo do Corinthians. Até o gol do Guilherme. Então, e justamente esse jogo, tá?
serviu como uma referência, porque o que acontece? Ela fala que ela deixou o Andrés no Mother House, passou em casa para pegar dinheiro para comemorar aniversário no motel com o Daniel. Ah, eles foram para o motel. Então, mas aí tinha um vigilante na rua. Se pergunta para o vigilante qual foi o horário que ela passou lá. O vigilante falou no final do jogo do Timão. Você viu como referência. que seria um normal, ele não sabia o horário preciso. Mas ele sabia que foi no final do jogo. Então foi mais ou menos no final do jogo que eles cometeram o crime. Só que foi assim um crime, foi muito rápido. Eles tinham planejado o que fazer de uma forma que eles agissem rápido. Foram lá e executaram. Executaram, saíram. Não foi assim uma coisa, vamos fazer, não vamos fazer. Então, foram lá e fizeram. Foram lá e fizeram, exatamente. Que coisa, hein? Lamentável. Tem esse lance do motel aí, parece que teve alguma coisa aí também que não ficou bem explicada, essa história do motel. É que o que acontece? Eles foram no motel e começa a se questionar a relação da saída para o motel, e ela, como álibi, para provar o álibi dela, ela apresenta a nota fiscal. Nota fiscal. Que ela pediu a nota fiscal no motel. Até na época a gente brincava que era a nota fiscal 001. Porque não acredito que alguém vá no motel e peça a nota fiscal. Eu nunca vi falar nisso. Até a gente fica até surpreso que tenha esse tipo de coisa no motel. Então, mas no caso, nota fiscal manual, né? Acho que na época era manual. Manual, porque não era tão informatizado assim. Na época de 2002, não... provavelmente manual. Quando foi o momento, não sei se essa é a tua parte, mas você sabe, que ela falou assim, olha, não dá mais, vou confessar. Então, o que acontece? O crime aconteceu de quarta para quinta-feira. Sei. Nós chegamos lá na quinta pela manhã. E na sexta-feira da próxima semana, eles passaram o dia, a semana inteira acompanhando, investigando a situação. E na sexta-feira, então, eles foram conduzidos para o DHPP. Não para ser ouvido, mas para ser interrogados como suspeitos. Principais. E nesse momento, com o trabalho da investigação, conseguiu a polícia pressionou. Pressionou, confessa o Christian, confessa o Daniel e confessa a Suzane. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. E você acha que eles combinaram de confessar ou cada um foi Não, individual? não, eles não seguraram. Não seguraram. Porque o que acontece? A mentira se combina, se acerta, uma mentira, a parte principal da mentira. Aí quando você começa a fazer um interrogatório, eles têm que ir desviando um pouco da situação, né, da principal. E nessas ramificações, eu imagino assim como se fosse uma árvore. O tronco principal é a mentira principal, e os galhos são as mentiras que vão sendo ajeitadas para fechar a história. Dos três ali, Suzane, Daniel e Christian, quem era o elo mais fraco? Olha, emocionalmente, Daniel. Tá? Ele porque o que acontece? O Christian já era envolvido assim, com amizades não recomendadas, vamos colocar assim. Né? Era do corre. Então eu falo assim que o Daniel era o mais inocente, o Christian era o metido a malandro, né? E a Suzane era a cabeça. A manipuladora. Eu digo assim que a Suzane a pessoa pergunta, a Suzane é manipuladora? Eu falo, não. Ela é uma sedutora. Não do aspecto físico, sensual, mas ela pratica o pior tipo de sedução, que é a tua sedução mental. Não, todas as vezes que eu ouvi falas da Suzane, está muito evidente que ela é uma pessoa assim capaz de conduzir uma conversa que vai te levar à resposta que ela quer. Exatamente. A gente eu sou matemático, né?
a gente faz aquela brincadeira com números, que no final você já sabe onde é que a resposta vai chegar. Que você tem habilidade mental para fazer aquilo ali. Sim. Eu acho que a Suzana, ela faz o mesmo roteiro. Eu conheci um psicólogo que fez uma das avaliações com Suzane, e ele foi lá no presídio, e ele não foi sozinho, ele levou uma colega, uma outra psicóloga. Porque você dominar a mente de uma pessoa sozinha é uma coisa, você dominar a mente de 2 profissionais de forma simultânea, aí começou a complicar. Né? Então era uma pessoa que a gente sempre falou assim, ó, a Suzane na época do crime era uma sedutora amadora. 20 anos fora da sociedade, né, com outro meio, ela se tornou uma sedutora profissional. Essa é a tua avaliação. Essa é a minha avaliação. Tanto é que a gente analisa a vida dela hoje. Casou, né, com um médico. Isso, tem até um filho, né? Tem um filho. Os filhos dele, esse médico, moravam com ele. Eles adoram a Suzane. Tá? Quiseram continuar morando. E na verdade a Suzane, ela chegou a ter essa liberdade concedida antes. Mas parece que ela foi dar uma entrevista de rádio, alguma entrevista que entenderam que o que ela falou não era compatível e ela voltou para a cadeia. Às vezes... Mas ela já chegou a ter sido o pedido atendido de liberdade. Toda a posição da Suzane foi meio conturbada, né? Todo o processo. Então teve situações que ela pediu para ir para o semiaberto, negaram o semiaberto por algumas motivações. Depois ela vai para o semiaberto, começa a ter a liberdade, as saidinhas, né? E tem que estar certinho. E o pessoal não está preocupado. É tipo o Christian, estava em liberdade condicional, vai para uma outra cidade, à noite, num bar, e levando uma munição de arma de calibre restrito no bolso. Mas, o Salado, então, a realidade é que ela foi julgada. Eu até, na época, era professor de uma faculdade, e o advogado dela era professor comigo, Maluf, né? Ele falava, estava famoso lá, ninguém conhecia o cara, de repente todo mundo começou a conhecer ele lá na faculdade, por conta desse caso aí. E olha que interessante, eu estava analisando esses dias aí, eu sempre volto nesses crimes, sempre me chama a atenção. Ela quase foi inocentada, né? Foi de 3-2, os jurados. 4-3. 4-3. Por causa de um jurado... o que acontece... 4-3, verdade. O que acontece? Eu acredito que às vezes é com relação a como o juiz formula os quesitos, as perguntas. Sei. Então, vou te dar um exemplo, para condenar você tem que dizer não, e para liberdade, para inocentar, tem que dizer sim. Entende? Dependendo da formulação da pergunta. Então, acaba sendo o inverso. Ela começa numa pergunta simples: ela é culpada? Sim. Agora, conforme eu posso articular a pergunta para dizer que ela é culpada, eu tenho que dizer não. Então eu acho que tem essa condição de uma interpretação dos quesitos, porque é impossível você chegar a uma pessoa que reconfessa, você tem toda a história. E ainda pode ser inocentada? E poder ser inocentada, é impossível. É um negócio... Entende? Ela cometeu crime. Agora, o fato concreto é que hoje ela está em liberdade condicional, ela casou, ela tem um filho e está fazendo direito, se eu não me engano. Sim. Essa é a vida dela. Infelizmente... eu digo infelizmente porque eu acho que no Brasil, apesar de se ter uma pena, vamos botar entre aspas boa, seriam 37, 39 anos de condenação, mas no Brasil se cumpre a metade. Então, mas ela continua cumprindo pena, né? Cumprindo pena, livre, trabalhando, estudando,
tem algumas restrições. Sim, de horário, tem que estar em de casa horário, 8 horas da vai noite. viajar, vai passar mais de tanto tempo fora, tem que pedir autorização. Mas ela tem a vida dela normal. Tanto é que ela tem filho, estuda. E para isso aí, vamos dizer, para estudar à noite. Ela vai lá no fórum, pede autorização, olha, eu vou estar estudando à noite de segunda a sexta. Chego tarde em casa. E o fórum vai negar? Claro que não. Entende? Porque é uma condição de estudo dela. Agora vamos lá. Então vamos sair de 2002, lembrando que o crime aconteceu no dia do jogo do Corinthians. Agora vamos para 2012. Certo. Nesse ano quem mandava no Brasil era o Corinthians. Estava voando na Libertadores, inclusive chegou a ser campeão do mundo em 2012. Mais uma vez. Então no dia 19 de maio de 2012, o crime da Elise Matsunaga. Na rua Carlos Weber, acho que 1276. Não sei o número. Acho que é 12, acho que é, não, é 1376. Acho que é esse o endereço lá. Falo que até hoje não conseguiram vender aquele imóvel. É que assim, o Marcos, ele comprou, era um prédio de classe média alta. Uhum. Zona Norte? Não, Zona Oeste. É Vila Leopoldina. Vila Leopoldina. E no conjunto são 2 blocos de apartamentos, cada bloco com 2 apartamentos por andar. 2 bons apartamentos por andar. Ele comprou as 2 coberturas, que eram 2 pisos, e fez um apartamento. Nossa. Então ele fez uma coisa monstruosa. No meu ponto de vista, a distribuição dos ambientes ficou horrível, do meu ponto de vista, né? Mas ele acabou ficando um elefante branco. Ou você retorna, faz uma reforma para retornar ao isolamento das 2 coberturas, né? Para diminuir o valor, para ser mais fácil de vender. Porque ali o que acontece? É uma instalação que tem para 2 cozinhas, né? Os dormitórios, todos os dormitórios com banheira, eram suítes com banheira. No piso de baixo tem 2 dormitórios, né? Em cima tem acho que mais 3. Tem uma área que tinha na cobertura, uma brinquedoteca. Eita. Que era um espaço todo emborrachado, todo protegido para a filha poder brincar, sem o risco de se machucar, né? Uma piscina grande, redonda. Uhum. Mas o apartamento ficou muito grande, muito grande. A gente sabe o seguinte, né? No crime da Suzane von Richthofen, a motivação era dinheiro mesmo, patrimônio, elas queriam levar uma vida sem o monitoramento dos pais e precisava de dinheiro para isso. Então, por isso o crime aconteceu por essa finalidade. No caso da Elise, tem aquela questão dela ter sido garota de programa e ter encerrado com o casamento do Marcos. Ele encerrou o casamento para ficar com ela e ela estava vendo a mesma história se repetir. Sim. Exatamente no mesmo modus operandi. Sim. Inclusive, parece que a moça que era a garota de programa lá, que também estava saindo, era do mesmo plataforma de internet que ela. Exato. Então ela veio assim, vai acontecer comigo a mesma coisa. E ela diz sempre que o motivo é que ele maltratava ela, não sei o que, aquele negócio todo lá. Bom, mas o fato é assim, onde é que eu quero chegar aqui? A Suzane pega, acho que 39 anos de cadeia, e alguns meses aí. A Elise pega, acho que 19 anos. E depois ainda cai para 16, por causa do negócio de bom comportamento, essa coisa toda lá. Sendo que a Elise, com as próprias mãos, picota o marido e joga as partes lá na região de Cotia. Sim. Tá? Aí foram achando os pedaços, até tem a história de um cachorro que achou uma mão e depois encontraram o braço direito. Encontraram a cabeça. Por que a pena da Elise foi menor do que a pena da Suzane? Isso aí, o que acontece? O da Suzane, porque, primeiro, foram 2 pessoas.
Né? Então teve a parte... Ela tá com... Mas a pena não é individual? Não, mas tem duplo homicídio, a pena teoricamente pode dobrar. São duas pessoas que foram mortas. 2 pessoas, tá certo, desculpa. Né? Eu não entendi. Eu estava pensando na quantidade de pessoas. 2 pessoas foram mortas. Duas pessoas que foram mortas. Então ela está envolvida na morte do pai e da mãe. Depois tem outros agravantes que são levados em consideração. Tipo, é o planejamento, é o fato do relacionamento pai e filho. Então, esses são agravantes que existe uma previsão legal para você ter os acréscimos. Você acha que no caso da Elise não houve um planejamento? Ou houve um planejamento? Olha, eu acredito que a Elise, ela vinha passando por situações difíceis, tá? Viver um relacionamento que ela vivia é difícil. Difícil. Entende? Acho que ele exercia um poder muito grande. Total, poder, né? Total. Só que o que acontece? Se você perguntar para as mulheres hoje, como eu faço sempre, todas elas falam, eu me separava. Só que, muitas vezes, o envolvimento dessa pessoa na situação, ela não consegue ver essa condição de poder separar e ter a vida dela. Não, na teoria é tão simples, né? A gente falando assim, a situação é essa, você faz isso ou aquilo. Mas existe todo um contexto. O ser humano, ele raciocina, mas nem sempre ele é racional. Então, ainda depois o que acontece? Se fala assim da Elise. A ex-mulher do Marcos também tinha uma filha dele. Eu vou dizer assim, segundo comentários, tá? Porque eu não vi nenhuma documentação. Ele tinha uma outra filha também. Tinha. Essa mulher que ele tinha separado inicialmente tinha uma filha dele também. Não. Isso aí então ele pagava uma pensão... Eu nunca ouvi falar disso. Não, mas ele pagava uma pensão de R$6.000. Certo. Tá? Para essa primeira ex-esposa dele. Teoricamente, se a Elise separasse dele, ia ter uma pensão equivalente. Que na época era muito dinheiro. Era bom dinheiro. Seria seus 10, 12 mil, alguma coisa nesse sentido. Tá? Que dá para ter uma vida modesta, tranquila. Ela pegava um pedaço do apartamento, comprava um apartamentinho para ela, e com esse dinheiro aí ia viver tranquilo com a filha dele. Sei. Com a filha dela também, né? Mas o que acontece? Um vinho que ela tomava custava R$6.000. Aí ela toma um vinho numa noite, como é que ela vai passar os próximos 30 dias? Fica difícil. Ela aprendeu também a gostar dessa vida. Acostumar com o que é bom é fácil. Aí mesmo essas meninas aí, quando é considerada acompanhante de luxo, elas sempre estão em bons restaurantes, em bons lugares. Sim. Tanto é que a namorada nova do Marcos, se comentava que foi o mesmo modus operandi. Parece que ela era do Nordeste, essa outra. Eu não sei. Eu sei assim, que conheceu no mesmo site, tá? Que ele conheceu a Elise. Ele começou a sair com ela, aí ele gostou, ele queria exclusividade. Tá? Então aí, segundo informações, não tem como comprovar, ele teria prometido para essa nova namorada para ela tirar o anúncio do site, ficar exclusiva dele. E então ele deu um carro, uma TR4 blindada, o mesmo carro que ele tinha dado para Elise, só que blindada, e iria pagar para ela em torno de R$27.000 por mês. Eita. Que é uma... Mas isso aí é comprovado? Não, estou dizendo assim, eu não vi. Eu digo por comentários. Comentários. Né? Eu não posso dizer, que realmente aconteceu. Não. Você comentava esse tipo de situação. Sei. Entende? Eu realmente não vi o contrato, não sei se pagou, não posso dizer, porque a gente exige os policiais que estão fazendo a investigação, que eu digo assim, uma investigação social das pessoas, e da qual a perícia pode ser acionada em alguma coisa, mas a gente acaba ficando de fora, até porque não
não tinha condições de ficar acompanhando tudo, né? Então, se falava nesses valores. E a Elise não ficaria contente, tá, em ter um valor, entre aspas, tão baixo, né? E na época o Marcos estava vendendo a empresa da família. Estava meio uma negociação. Então... E ele era o condutor dessa negociação junto com o pai. Então se estima, tá, que a empresa estava sendo negociada, vendida, por algo em torno de 2 bilhões de reais. Sim. Tanto é que na época achou-se que era um sequestro. Então, não, mas acabou ficando fora do sequestro, porque ela pegou... Ela mandou até um e-mail falso o computador dele, começou a mandar mensagem. Eu tô bem, não sei o quê. Só que ela falou, não, ele foi viajar. Só que o IP dava a cidade de São Paulo. Entende? Que da qual eles não tinham conhecimento que daria para identificar a localização da onde o computador estaria sendo usado. Ou seja, as pessoas são tão espertas numa coisa e tão bobas em outra. Aí se fala que a Elise premeditou. Porque tinha uma serra elétrica. Né, que há pouco tempo antes. Aí ela fala, não, aqui era para ajudar o Marcos a abrir as caixas de vinho de madeira. Estranho. Né? O cara trabalha há anos nessa área e não comprou uma serra elétrica para ele, porque era mais fácil. Eles eram CAC os dois, né? Eram CAC. E aí fiz o teste de luminol nessa serra, não se encontrou nada, nenhum vestígio. Mas teria sido uma premeditação? Se questiona. Né? Mas aí eu quero te fazer um desafio aqui. A polícia não conseguiu provar, ou foi o Ministério Público que não conseguiu provar que não foi autodefesa o tiro? O que aconteceu nessa parte da perícia? O que acontece? Ela, quando ela confessou, nós aproveitamos aquela confissão e fomos realizar a reprodução simulada. Tá? Então ela fala que ela estava na mesa, como tinha chegado de viagem, dispensada a babá, coisa que acontecia raramente, mas não era a primeira vez. E ela estaria na mesa, começaram uma discussão, que ela tinha contratado o detetive, e ele fica bravo, exaltado, e dá um tapa na cara dela. Isso é o que ela conta. Aí ela sai da sala de jantar, vai à sala do bar, tem as coisas dele, pega uma arma numa cômoda e vai em direção à cozinha por um outro caminho. E ele vem atrás e ela fala que dispara nele a 1,92 m, foi medido da boca do cano até onde ela disse que o Marcos estaria quando ela atirou. 1,92 m. Tá? Então eu pergunto para ela, no momento que você atirou, o que você viu nos olhos dele? Raiva. No momento que você atirou, o que você viu nos olhos dele? Ódio. Tá? Então ela está olhando nos olhos dele. No momento que ela atira, ela está vendo nos olhos dele. Mas ela falou figurativo. E como é que o disparo, o tiro vai nessa angulação? Ou seja, ela atirou de cima. Não é que ela atirou de cima para baixo, tem uma outra teoria, mas a angulação não fecha com o que ela narra. Ela está 1,92 m. O médico legista fala que foi um disparo a curta ou curtíssima distância. Está no laudo do médico legista. Tem zona de tatuagem. Isso acontece quando o disparo é a curta distância. Qual que é a tua teoria? O que aconteceu? A teoria do perito. A minha posição foi o seguinte, tá? Eles tinham brigado, já discutido. Aí eles tinham pedido uma pizza. Aí ele desce para pegar a pizza. Aí tem imagens dele com a pizza, ele chutando as paredes do elevador. Todo homem faz isso, né? Quando tem que descer para pegar a pizza. Sai chutando as paredes do elevador, muito puto.
Olha, vou dizer que eu nunca chutei, mano. Né? Aí o que acontece? Quando você vai entrar, o hall do elevador era um hall pequeno, só tinha a porta do elevador e a porta do apartamento. Uhum. Tá? A pessoa entra de forma ereta? Não. A pessoa está com uma pizza na mão, você tem que baixar a cabeça para pegar a maçaneta. Certo. Pra abrir. Aí você abre a porta, você vai cuidar para não bater ou na porta ou no marco da porta a pizza, que pode cair no chão. Uhum. Então você está com a cabeça baixa. Aí você entra cuidando. Se você entrar com a cabeça baixa, ele leva um disparo aqui. Na análise do médico legista, é exatamente essa posição. E essa é a tua teoria também? O médico legista dá a orientação da lesão, ele não dá a orientação da situação, porque o médico legista não tem esse conhecimento. Não que ele não tenha esse conhecimento, ele não tem essa informação. Não é conhecimento, ele não tem essa informação. Tá? Então, para mim, dentro da minha cabeça, ele estava entrando quando ele foi alvejado de uma forma talvez planejada, vamos colocar assim, tá? E na trairagem, surpresa. Trairagem. Tá? Então, o que acontece? Se a gente interpretar dessa minha possibilidade, houve um planejamento. Porque ela foi lá, pegou a arma e ficou esperando num lugar onde ela poderia alvejá-los sem que ele esboçasse defesa. Porque a gente fala assim, mas esse detalhe simples aí, que a gente, se foi, se não foi, livrou ela de quantos anos de cadeia? Aí tem que ver a parte legal, né, dos agravantes, né? Teria que ver legalmente o que o Código Penal diz. Eu realmente não tenho conhecimento, né? Mas para mim houve nem foi, porque quando se fala em planejamento, se prevê assim, olha, de quanto tempo? Não existe, em termos de Código Penal, tá? Olha, o planejamento tem que ser um tempo superior a 10 horas, ou um dia. Não existe isso. O planejamento dela foi 5 minutos, mas houve. Certo. Houve o planejamento. Ela pegou a arma, se posicionou de uma forma que ela conseguisse alvejá-lo de uma forma surpresa. Deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. Ela cometeu o crime, foi presa, condenada, e está cumprindo a pena dela de acordo com o que a lei permite que seja cumprida. Sim. Na tua opinião, a Elise Matsunaga, ela de certa forma foi um pouco vítima desse casamento? Vítima no momento que ela vivia um relacionamento abusivo. Entende? Então, existe uma vítima, como existe um envolvimento em cima da pessoa, que ela, embora ela sinta, embora ela vivencie, ela não consegue se livrar. Pode acontecer? Pode, e acontece muito. Tá? Isso é uma condição que não dá para se negar. Porque financeiramente, essa tinha a perder. Mas o que acontece? Exatamente a questão do crime. Tá? Para uma mulher, ela é mais interessante ela viver de uma forma melhor, mais simples, sem um relacionamento abusivo, ou continuar numa situação gloriosa, entre aspas, né, sem faltar as necessidades dela, básicas ou não, tá? E num relacionamento abusivo. É difícil de se pesar, né? O que se vê é o seguinte, dentro da reprodução simulada, tá? A hora que ela se manifesta, tá? Contrário ao trabalho que estava sendo feito, a gente precisava encher umas malas, porque ela conseguiu carregar, conseguiria carregar os pedaços do Marcos no carro, no tempo que a gente tinha o tempo dela saindo do elevador e o tempo da abertura da garagem. Peraí, você acha que pode ter tido uma terceira pessoa? Não, a gente tem que testar. A gente teve que testar.
né? A gente está na dúvida, poderia ter. Porque imagina uma pessoa franzina, não sei o quê, com aquelas malas pesadas. Então, nós fomos testar. Pegamos as malas, começamos a encher de arroz, feijão, mantimento, e a gente queria uma coisa mais pesada, que tinha acabado. E a gente foi pegar uma caixa de madeira. Aí chegou, essa caixa de madeira que estava ali no canto, a gente, não, pode tirar, que aí tem vinho muito caro. Muito o quê? Caro. Na caixa de madeira que a gente pegou para fazer peso. Então, quer dizer, a preocupação dela com toda a situação é que a gente pudesse danificar uma encomenda, né, de vinhos caros. Foi a manifestação que ela fez. Então, ela continua ainda preocupada, não sendo presa, não com a morte do pai da filha dela, preocupada com nada, está preocupada com o vinho, que ela eventualmente tinha a intenção de tomar algum dia. Né? O vinho acho que sumiu, nem ela não tomou, nem viu a cor. Entendeu? Então você, uma pessoa sendo presa, você vai estar preocupado com vai usar uma garrafa de vinho caro? Teu marido está morto, ele não vai beber. Você vai estar presa, você não vai beber. Entende? Vai se preocupar. Então você vê o seguinte, um lado, dinheiro, comodidade, prazer. Um vinho caro. Mas eu acho assim, entende? Mas as mulheres, eu penso assim, que nessas questões aí de valor das coisas, às vezes tem coisa que uma caneca, essa aqui é muito importante para ela, por algum valor sentimental. Às vezes a pessoa, eu vou me separar, mas eu vou buscar tal coisa que para mim é importante. Não pode ser por esse lado? Não, eu acho que a mulher, ela tem mais sentimento. A emoção da mulher é mais forte. Tá? Isso aí eu acho que é uma característica do sexo feminino. Ela era apaixonada por vinhos caros. Agora, eu sou apaixonado por carro caro, só não tenho, né? Nem saberia o que fazer com... vou uma Ferrari, não sei nem de onde abastecer, não tenho nem ideia. Eu sei que não é para o meu mundo. Né? Agora, se eu tivesse várias Ferraris, talvez fosse parte do meu mundo. Agora, dentro da situação, se a gente avaliar grosso modo, tá? Não sei como era a participação dele, do Marcos e do irmão dentro da empresa, não tenho conhecimento, mas vamos botar assim a grosso modo. A empresa é vendida, 2 bilhões. Metade para o pai, metade para os filhos. Tem 2 filhos. Metade para cada filho, 1/4 para cada filho. 500 milhões para cada filho. Aí o Marcos tem 2 filhas. Eles eram sócios na empresa? Eles tinham uma participação. Eu estou dizendo assim, a gente analisando de uma forma grotesca, tá? Não sei da participação de cada um. Não, mas aí é o seguinte, estão todos vivos, pai e filhos. O que vale naquele momento é o contrato social da empresa. Aí, havendo a morte do pai, essas questões todas, aí vai para esse aspecto aí de divisão, dessa maneira aí. Mas naquele momento, conforme o contrato social da empresa. A gente tem falado o momento, a época dos fatos. Agora, eu tinha que te perguntar uma coisa, o Salada. E a Elise confessou? Ela confessou, claro. Chegou a confessar? Confessou, tanto é que ela confessou. O que acontece? Nós fomos lá numa segunda-feira à noite fazer o exame de luminol, porque estava com a suspeita que ela tivesse esquartejado o Marcos no apartamento. A gente pensando, olha, a forma mais razoável de conter o sangue, numa banheira. É porque o sentimento que eu tenho é que parece que para Elise o olhar da sociedade é um olhar assim, mais complacente, até um certo limite. Para Suzane, não. É o olhar do mal, condenatório. Que ela, matou pai e mãe. A Elise, ela criou justificativas. Tipo aquela produção, aquela série de Sem Vergonha, tá? Medíocre que foi feita, tá? Ela fala assim, eu fui abusado pelo meu padrasto e eu era adolescente. 70% dos abusos sexuais começam com adolescente. Meu padrasto. 80% ou é parentes ou são vizinhos muito próximos. Aí falou que teve uma vida difícil. Uma vida no interior, para quem
Tem estudo, já é difícil. Para quem não tem, com certeza é difícil para todo mundo. Não é para ela. Mas a Elisa era formada em... Não, depois. Não era a enfermagem, a técnica de enfermagem, alguma coisa. Se ela resolveu trabalhar como prostituta, ninguém tem nada a ver com isso. Foi uma opção dela. Entende? Agora, não reclama. Parece que era formada até em Direito também, né? Depois, casado com o Marcos, ela se formou em Direito. Direito e exercer atividade também de enfermeira. Mas... Então, não queira me justificar que ela teve uma vida dura. A vida que ela teve, a grande maioria das pessoas, não só das mulheres, o caso do estupro sim, da violência sexual sim, mas a grande maioria das pessoas tem uma vida difícil. Ninguém começa vivendo bem. Todo mundo começa batalhando na sua vida. Rapaz, o Salada, aqui a gente vai ficar horas e horas falando desse assunto aí, mas vamos encerrar aqui o nosso podcast. Cara, é assunto que não acaba mais, né? Tem bastante coisa. E toda vez que eu converso com você sobre essa história, eu descubro coisas novas, a gente revê esse tema de outra maneira, mas é sempre interessante. Sim. Até você mesmo, você lembra de coisas que você não lembrava. Sim, é que nem eu falo, eu faço palestras sobre esses casos, uma palestra nunca é igual a outra. Bom, Salada, eu só mais uma vez te agradeço por ter vindo aqui no nosso podcast. Só tenho que te agradecer, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui. Vai estar passando aqui no vídeo aqui tuas redes sociais, o pessoal te contratar para mais palestras, te chamar para outros podcasts, porque a tua informação ela é muito relevante para quem gosta dessa parte da criminologia, estudar criminologia. E você é uma lenda viva aí da perícia. Eu sou perito mas em outra área, mas a tua área, você é uma lenda viva aí da perícia. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho e agora nessa carreira solo aí, desejo sucesso. Obrigado. Tá bom? Tá, já. Bom, pessoal, e esse foi mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Curte nossas redes sociais, assina nosso canal aqui, aperta o sininho aí e vamos para o próximo episódio.